Você já parou para pensar no que realmente dói em alguém que tentou te machucar? Não estou falando de brigas, vinganças ou confrontos diretos. Estou falando de algo muito mais profundo. Algo que vai além de qualquer reação esperada. E se eu te disser que existe uma maneira de fazer essa pessoa perceber que todo o poder que ela achava que tinha sobre você nunca existiu? E o melhor, sem que você precise levantar um dedo, sem se envolver em conflitos ou jogos sujos. Imagine a cena. Alguém tenta te humilhar, te trair ou te manipular. Qual seria a resposta mais dolorosa para essa pessoa? A chave está em mostrar que você não precisa da aprovação de ninguém, muito menos do poder de quem tentou te ferir. Vamos explorar como isso é possível. A primeira coisa que você precisa entender é que uma das estratégias mais poderosas para lidar com pessoas tóxicas é justamente não reagir da maneira que elas esperam. Elas querem ver você revoltado, buscando vingança ou demonstrando sofrimento. Mas quando você adota uma postura de indiferença, está mandando uma mensagem clara: você não me afetou. E isso por si só pode ser mais eficaz do que qualquer ato de retaliação. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma dica como essa. E claro, comenta aqui embaixo se você já passou por alguma situação parecida. Pense nas vezes em que alguém tentou te diminuir, te manipular ou te machucar. Qual seria a reação que essa pessoa esperava de você? Muitas vezes, a expectativa é que você surja como vítima, que sofra ou que busque vingança. Mas o verdadeiro golpe para o ego dessa pessoa está na sua indiferença. Quando você age como se nada tivesse acontecido, é como se toda a energia que ela investiu em te prejudicar não tivesse valor algum. O filósofo estoico Epicteto já dizia: o que realmente importa não é o que acontece conosco, mas como reagimos a isso. Quando você decide não dar a essa pessoa a reação que ela tanto almeja, o impacto para ela é devastador. Imagine que alguém te humilhou ou te enganou publicamente. Em vez de se lançar em uma guerra de palavras ou buscar retribuição, você simplesmente segue em frente, sem dar a mínima para a situação. Isso é mais doloroso para quem te machucou do que qualquer outro tipo de retaliação. Agora, o que isso realmente faz com essa pessoa? Ela começa a questionar sua própria relevância. Em vez de ser o centro das suas emoções ou ações, ela se vê irrelevante na sua vida. A falta de uma reação significa que a pessoa nunca teve controle sobre você. Quando o outro tenta te afetar, mas você age como se nada tivesse ocorrido, você está dizendo claramente que a ação dela foi em vão. Isso enfraquece seu poder de manipulação, criando uma espécie de desespero silencioso. Este é um conceito profundamente estoico. Marco Aurélio sempre nos lembrava: a verdadeira vingança contra quem tenta nos ferir não é revidar, mas agir de maneira que mostre que não fomos abalados. Não é necessário se rebaixar ao nível de quem te machucou. O segredo está em manter sua integridade e, ao mesmo tempo, enviar a mensagem de que a outra pessoa nunca teve o controle que imaginava ter. Quando você adota essa postura, não está apenas se protegendo, mas também mostrando uma força interior que muitos jamais conseguirão entender, e isso, sem dúvida, será a resposta mais devastadora para quem tentou te ferir. Você já se perguntou se a pessoa que te feriu realmente teve algum papel importante na sua vida? Ou será que ela sempre foi apenas um detalhe passageiro que não soube enxergar o quanto era insignificante? A resposta para isso pode ser a chave para neutralizar o impacto de qualquer agressão emocional. Agora, imagine a força que você pode ter ao continuar sua vida exatamente como antes. Ou ainda melhor, mais feliz e mais bem-sucedido. Você se lembra da sensação que a traição ou o desrespeito causaram? Agora, pense como seria ainda mais devastador para quem te machucou ver que nada mudou para você. Essa é uma das estratégias mais eficazes que você pode adotar. Quando você age como se a pessoa que te feriu não tivesse alterado nada, isso tem um efeito psicológico devastador. A expectativa do agressor é ser tratado como alguém essencial, importante, alguém que causou um impacto significativo. Mas o que acontece quando ele percebe que foi facilmente substituído? Ou pior, quando se dá conta de que pode ser ignorado sem que você tenha mudado em nada? Isso começa a corroer sua confiança e a fazer com que ele questione a própria relevância. O golpe é ainda mais certeiro quando você continua sua vida com leveza, sem que seu emocional seja abalado.
Ao mostrar que não houve nenhum impacto, você faz com que a pessoa se sinta invisível, como se nunca tivesse existido de fato na sua história. Esse efeito não se limita a interações pessoais, mas se estende para as redes sociais e os círculos sociais. Imagine que essa pessoa te feriu, e ao procurar se vingar ou expressar ressentimento, você decide não mencionar o ocorrido. Não há indiretas, não há postagens em que você a insulte ou faça referência ao que aconteceu. Simplesmente nada. Isso muitas vezes causa ainda mais dor do que um ataque direto. O que realmente destrói alguém é não ser reconhecido, ser deixado de lado como se nunca tivesse causado nenhum impacto na sua vida. E é aí que o golpe final se concretiza. Agora, imagine que além de tudo isso, você ainda consiga seguir em frente com humor, com leveza, como se nada tivesse abalado seu estado emocional. Isso cria um cenário psicológico em que a pessoa que te feriu começa a questionar tudo o que pensou que sabia sobre você. O que ela não consegue entender é como alguém que deveria estar destruído, vítima da sua crueldade, consegue estar tão pleno e indiferente. Esse efeito é devastador. Ao agir assim, você não está apenas mostrando sua força, mas também fazendo com que a pessoa que te feriu se sinta completamente inútil em sua tentativa de te fazer mal. Quem realmente tem valor em sua vida são as pessoas que você escolhe manter por perto. As outras são apenas poeira no vento, sem peso, sem relevância. O que mais vai incomodar quem te feriu é ver que você não apenas sobreviveu, mas também prosperou. Não existe punição mais poderosa para uma pessoa tóxica do que perceber que, apesar de tudo o que fez, você não apenas se manteve de pé, mas alcançou um novo nível de sucesso. Quem tenta te prejudicar espera ver você falhando, sofrendo, e quando, ao invés disso, você cresce, melhora e supera, isso se torna um golpe direto no ego dela. A verdadeira vingança, como Marco Aurélio sempre nos lembrava, é ser diferente de quem tenta nos causar dano. E o que isso significa na prática? Em vez de se afundar no ódio ou em ações impulsivas de vingança, você deve focar em se tornar a melhor versão de si mesmo. Cresça, evolua, aprenda a lidar com os desafios da vida de forma mais inteligente e forte. Ao fazer isso, você não só destrói a influência negativa que essa pessoa tinha sobre você, como também envia uma mensagem clara para ela e para o mundo. Você está muito além desse tipo de comportamento mesquinho. Agora, imagine o impacto se elas te vissem mais feliz, mais forte e mais bem-sucedido do que nunca. Se antes duvidaram de você, agora terão que assistir seu crescimento à distância, incapazes de fazer qualquer coisa para te parar. E o melhor, você não precisa forçar isso na cara delas. O seu sucesso vai falar por si só. Cada conquista, cada sorriso, cada objetivo alcançado vai ser um lembrete de que elas falharam ao tentar te destruir. A cada passo, o que antes parecia uma tentativa de te derrubar, vai se transformar em um reflexo do fracasso dela. A humilhação verdadeira não está em palavras de ódio ou confrontos diretos. A verdadeira humilhação está no silêncio do seu progresso. Enquanto elas desperdiçam energia te odiando, você segue em frente, focado em crescer. Isso corrói por dentro porque, no fundo, a única pessoa realmente prejudicada foi quem te feriu. Então, siga firme, trabalhe, conquiste seus objetivos e deixe que o peso do seu sucesso abale o ego de quem tentou te fazer cair. Não há castigo pior do que perceber que nunca tiveram poder sobre você. O desprezo é a maior punição. Não há nada que destrua mais a autoestima de uma pessoa arrogante ou manipuladora do que ser ignorado. O desprezo é fatal porque ataca diretamente o ego. Quem te feriu esperava uma reação, seja raiva, tristeza ou até uma tentativa de reconciliação. Mas quando você age como se essa pessoa não existisse, ela se sente inútil. Aqueles que causam dano emocional geralmente buscam controle. Eles querem ver que têm poder sobre os outros e podem provocar reações. Quando percebem que você sequer se importa, isso os consome. Epicteto dizia: o mal não precisa ser defendido, apenas ignorado. Nada vai deixar alguém mais furioso do que ser desprezado. Esse é o princípio da indiferença estoica. Não dar importância ao que não merece. O desprezo silencioso machuca muito mais do que qualquer resposta agressiva. Se você responder ao ataque, ainda está dando poder à pessoa.
mas quando segue em frente como se nada tivesse acontecido, a mensagem fica clara: você é irrelevante para mim. Essa dor silenciosa machuca mais do que qualquer vingança. O impacto do desprezo se torna ainda mais forte quando a pessoa percebe que todo o seu círculo social também perdeu o interesse por ela. A sociedade valoriza aqueles que são emocionalmente fortes, que não se deixam abalar por ofensas ou traições. Quando você mostra que superou tudo sem drama, sem escândalos, sem vingança, as pessoas começam a ver quem te feriu como alguém fraco. E enquanto isso, quem realmente tem poder sobre a sua vida é quem você escolhe manter ao seu lado. Você não pode ser como as pessoas que reagem com raiva ou tentam se vingar. O caminho estoico ensina que a melhor resposta para quem tenta te derrubar é nenhuma resposta. Quando você ignora alguém que queria te ver no chão, você está dizendo sem palavras que essa pessoa nunca foi tão importante quanto ela pensava. E o mais interessante, o desprezo não exige esforço algum. Não é necessário planejar vinganças ou desperdiçar energia emocional. O simples fato de seguir em frente e deixar que a pessoa perceba sua própria insignificância já é o suficiente. Quanto mais essa pessoa tentar chamar sua atenção, mais ela vai se desesperar ao ver que não tem mais nenhum papel na sua vida. No final das contas, a verdadeira punição não está no ódio ou na raiva, mas na indiferença. O ódio, de alguma forma, ainda é uma forma de se importar. Ainda mantém um vínculo, mas quando você trata alguém como se nunca tivesse existido, essa pessoa é reduzida ao nada. E nada é mais humilhante do que ser tratado como irrelevante. Agora pense nisso. Controlar suas emoções é uma forma de superioridade. O que enfraquece mais o inimigo é perceber que ele não tem poder sobre suas reações. Quando alguém te feriu, provavelmente queria te ver desmoronando, se afundando em raiva ou tristeza, mas quando você mantém o total controle sobre si mesmo, essa pessoa se sente impotente. Ela tentou te atingir e falhou, e esse fracasso faz com que ela se sinta pequena e irrelevante. Os estoicos sempre ensinaram que o verdadeiro poder está no autocontrole. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Se você entender isso, encontrará a força. O que importa não é o que alguém faz contra você, mas como você reage. A maneira como você lida com a situação define quem tem o controle. Se você explode de raiva, você entrega o troféu para quem tentou te afetar, mas se você mantém a calma, essa pessoa vai perceber que nunca teve controle sobre você. Agora, imagine o seguinte: alguém tenta te provocar ou te humilhar publicamente. O que acontece se você simplesmente não reage? Se ao invés de se deixar levar pela provocação, você responde com total indiferença, ou pior ainda, com um sorriso frio? A pessoa perde o controle, ela esperava uma reação explosiva, um drama, mas o que ela recebe é apenas um olhar calmo, inabalável. Isso a faz se sentir fraca e impotente. E o que muitas pessoas não entendem é que manter a calma não significa ser passivo, mas sim demonstrar uma força interna que nada pode quebrar. Enquanto quem te feriu esperava te ver emocionalmente destruído, você segue firme, mostrando que não precisa da validação de ninguém para seguir em frente. Isso é um golpe direto no ego de qualquer um. E sabe o que é ainda mais humilhante para essa pessoa? Ver que sua paz interior é genuína. Se você simplesmente fingir estar bem, cedo ou tarde, sua máscara vai cair. Mas quando você realmente alcança esse controle emocional, quando treina sua mente para não ser manipulada por impulsos, qualquer tentativa de te desestabilizar vira inútil. Não há nada pior para quem te feriu do que perceber que não consegue mais te afetar. A maior parte das pessoas perde grandes batalhas porque reage impulsivamente. Elas se envolvem em brigas desnecessárias, gastam energia em provocações. Mas quem realmente tem o poder é aquele que controla suas emoções. A verdadeira superioridade não está em gritar mais alto ou em se vingar. Ela está na serenidade de quem sabe que ninguém pode tocar sua mente. Quem realmente tem valor não se desgasta com pessoas pequenas. Quem controla a si mesmo sempre está no comando. Agora, imagine o impacto de se afastar de alguém de maneira fria e calculada. Poucas coisas fazem alguém se sentir mais insignificante do que ser deixado para trás sem alarde, sem explicações dramáticas, sem despedidas emocionadas. A grande verdade é que quando você se afasta de alguém assim,
a pessoa fica sem opções. Se você entra em discussão, ela ainda pode argumentar. Se você briga, ela pode tentar se defender, mas quando você simplesmente desaparece, o que resta para ela é o silêncio. E o silêncio pode ser mais ensurdecedor do que qualquer palavra. Sêneca já dizia: não discuta com tolos, as palavras deles não merecem seu tempo. E ele estava certo. Quando você decide sair sem dar explicações, sem justificar suas ações, a pessoa perde completamente o controle da situação. Ela não pode reverter o que fez. Não pode se justificar ou convencer você a voltar. O único caminho que resta para ela é lidar com a ausência e a sensação de ser descartada, sem importância alguma. Para fazer isso de forma impactante, a chave é manter a classe. Não envie mensagens emocionadas, não caia em joguinhos infantis, não tome decisões impulsivas, simplesmente se afaste, pare de responder, pare de interagir, siga sua vida como se essa pessoa nunca tivesse existido. Isso cria uma frustração imensa, porque no fundo, todos querem se sentir importantes. E perceber que não fez falta para você é uma das maiores humilhações. O efeito psicológico disso é brutal. A pessoa começa a se perguntar o que aconteceu, onde errou e tenta encontrar explicações para o seu afastamento. O mais interessante é que você nunca precisou dizer uma palavra para isso acontecer. Sua ausência, por si só, é a punição. Sua vida seguindo em frente sem essa pessoa é o recado mais claro possível. Você não faz diferença para mim. E não se engane, quem te feriu pode até tentar fingir que não se importa. Pode tentar demonstrar indiferença, mas no fundo, a insegurança vai corroer cada vez mais. Pessoas que se acostumam a manipular, enganar ou ferir os outros vivem em busca de validação. Elas precisam sentir que ainda têm algum controle sobre os outros. Quando você corta esse acesso e segue seu caminho sem olhar para trás, elas começam a se sentir impotentes, pequenas, descartáveis. O verdadeiro poder do afastamento está em não carregar ressentimento. Não é necessário odiar, guardar rancor ou desejar mal. Apenas siga em frente com a certeza de que sua energia não será mais desperdiçada com quem não merece. Esse movimento não só te liberta, mas coloca quem te feriu diante da verdade mais dolorosa. Você nunca precisou dessa pessoa para nada. Os mais fortes não são os que gritam ou se vingam, são aqueles que simplesmente seguem sua vida sem explicações, sem dramas. Quem te feriu pode até tentar se convencer de que foi ele quem te deixou, mas no fundo, sabe que foi você quem desistiu primeiro. E fez isso com tanta frieza e controle que nem precisou anunciar sua saída. A pior punição para quem te feriu não vem de fora, mas de dentro. A mente de uma pessoa culpada é como uma prisão sem saída. Quando as distrações cessam e as máscaras caem, o peso da consciência começa a cobrar seu preço. Não há nada mais esmagador do que perceber que o erro foi irreversível, que o dano foi causado sem possibilidade de reparação. E o segredo para fazer essa culpa se tornar insuportável é simples. Não tente forçar arrependimento, não busque explicações, não peça desculpas. Apenas deixe o tempo fazer seu trabalho. Marco Aurélio dizia: o tempo é como um rio. Se você ficar parado o suficiente, verá passar o corpo do seu inimigo. O tempo, mais cedo ou mais tarde, cobra seu preço. E acredite, ele cobra com juros. Inicialmente, a pessoa pode se sentir vitoriosa, acreditando que saiu impune, que você foi apenas mais uma vítima. Mas conforme os dias passam e ela percebe que você não reagiu, que não correu atrás, que seguiu sua vida sem rancor, a situação começa a mudar. O que parecia uma vitória começa a se transformar em um incômodo. Esse incômodo cresce, se transforma em dúvida e, eventualmente, em arrependimento. E quando essa ficha finalmente cai, já é tarde demais. Não há mais nada que essa pessoa possa fazer. O efeito psicológico disso é devastador, porque no final, a consciência de que o erro foi irreversível, que não tem reparação, e a única coisa que resta é lidar com o peso de suas próprias ações. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo. E para me contar o que você achou, deixe a palavra superação nos comentários. Deixarei mais 2 vídeos sobre a filosofia estoica que você vai gostar. Até a próxima!